Hoje, o melhor e mais justo debate as estratégias para reduzir os efeitos nocivos dos agrotóxicos. Nesse bloco, que é o último, é hora da gente pensar o futuro. Eu gostaria que os nossos convidados aqui indicassem quais ações precisam ser melhoradas ou criadas e implementadas para promover um desenvolvimento socioeconômico no campo e segurança alimentar com menos, ou pelo menos com mais controle sobre os agrotóxicos, como defende aqui o Moreira, por exemplo. Como promover mais sinergia entre todos os envolvidos, produtores, consumidores, pesquisadores, autoridades. Eu queria que a gente pensasse o futuro. Moreira, então gostaria que você fizesse uma síntese em relação para onde avança essa tua posição, esta tendência. Qual o futuro da agricultura na perspectiva que você vê? Eu não posso deixar de falar do futuro sem recuperar um dado que eu acho histórico e que eu gostaria de deixar claro aqui. Meus pais e meus avós trabalharam na plantação de cacau na Bahia. Décadas atrás, houve uma praga chamada vassoura de bruxa, que vocês conhecem, e exterminou a plantação. O resultado foi o êxodo rural que todos nós conhecemos. Então, eram pequenos produtores no interior da Bahia e, por falta de condições, eram pequenos produtores, não eram coronéis do cacau, eram pequenos agricultores familiares. Por falta de condições técnicas, eles perderam toda a plantação e foram expulsos do campo e vieram para a cidade. Então, esse é o passado que nós tínhamos. Para onde nós caminhamos? Qual que é o futuro? Eu não vejo esperança para esse país. Eu não vejo esperança para o mundo se nós não tivermos agricultores no campo com condições de produzir alimento de forma competitiva, ganhando dinheiro, fazendo com que a nossa família cresça. A Embrapa, hoje, é inaceitável que se critique o maior centro de referência de tecnologia para a agricultura no mundo. Isso foi construído com esforço nosso, de brasileiros, que de alguma forma pagamos para que um órgão público com esse conhecimento chegasse aonde chegou. E a Embrapa, ninguém melhor do que ela tem autoridade técnica e científica para instruir os agricultores como eles devem plantar. Em nenhum momento, não há nenhum texto da Embrapa que diga é possível produzir sem tecnologia, sem defensivo, sem semente melhorada, sem irrigação, sem trator. Então, olhando para o que diz a Embrapa, nós estamos no caminho correto. Para encerrar, podemos e devemos melhorar auxiliando o agricultor. Esse que é o herói, é esse que é o responsável por nossa vida na cidade. De que forma? Falamos da Embrapa, não podemos esquecer que 20 anos atrás foi extinta a Embrater. A Embrater fazia o papel de levar para o agricultor o treinamento, o conhecimento, as melhores práticas agrícolas, como eu tenho certeza que o Augusto pratica. Então, essa Embrater foi extinta. Foi extinta por um governo, o governo Collor. Acabou a extensão rural no país. E é importante dizer que essa indústria que, de forma equivocada, o Márcio disse que está lá para vender, ela hoje, anota esse número tudo, ela hoje, as indústrias que vendem defensivos agrícolas, agroquímicos, elas treinam, levam para o campo, levam para o agricultor treinamento. Se somarmos o ano de 2011, foram 3,5 milhões de agricultores. Quando eu somo nos últimos 5 anos, essa indústria treinou 7 milhões de agricultores como Augusto. E não foi treinamento para vender produto, foi como usar melhor o manejo da agricultura, a integração da lavoura, ela precisa ser... A gente está falando aqui defensivo, talvez um bom programa seria falar da agricultura de forma mais ampla. A agricultura não é só defensivo. Okay. A agricultura é semente e esse conhecimento, para encerrar, ele precisa ser levado para o agricultor. De alguma forma, a indústria tem feito isso e é preciso que o governo também faça a sua parte. Márcio, por favor. Bom, eu começaria por tratar da esperança da Embrapa. Eu sei as posições da Andef, conheço bem as posições da Andef, e hoje eu tenho uma visão da Embrapa, você me permite, eu tenho esse direito, nós estamos numa democracia, a Embrapa não cumpre o papel de proteger a saúde do brasileiro. Ela trabalha com as multinacionais do produtores de agrotóxicos.
Isso aí é a minha fala inicial. A segunda coisa, eu vou falar de futuro. Mas não vou falar o futuro daqui um mês, não. O futuro dos balanços de 2002, 2013. Eu vou falar da agricultura, como funcionaria dentro de alguns anos. Eu coloco, e eu tenho estudado comparativamente a nossa agricultura com a agricultura americana, que há uma conversão na agricultura americana para produção de alimentos sem agrotóxicos. É um movimento muito grande e você consegue produzir sem agrotóxicos, aquelas famosas produções orgânicas, que eu tenho algumas ressalvas, mas não usam agrotóxicos, ela usa intensivamente outros combustíveis fósseis. Os caminhões que levam produto usam combustível fóssil, né? Então, a agricultura americana, por demanda da população, que acordou para essa situação, e eu estou falando de uma economia 5 vezes a nossa, com a qualidade de vida 5 vezes a nossa, mas o papel da produção de alimentos sem agrotóxico lá se consolidou, de maneira que hoje nós ainda temos uma agricultura feita só, que você percebe dentro do supermercado que tem 2 gândulas de orgânicos, né? E o restante sem falar de orgânicos. Quer dizer, aquele produto orgânico tem preço diferenciado, é mais alto, quer dizer, só vai consumir esse produto quem tem dinheiro. E a outra agricultura que é a agricultura que usa agrotóxicos, que a nossa Cátia Abreu, famosa senadora aí, defende que tem que usar agrotóxicos, senão o povo não pode comprar comida, porque o agrotóxico barateia os custos. O que é uma falácia, porque nem sempre barateia. Você pode usar técnicas dentro da agricultura orgânica que você não encarece, pelo contrário, você diminui e emprega mais gente. Por quê? O agrotóxico diminui emprego no campo. O agrotóxico, implementos agrícolas, máquina, diminui emprego. E você, na agricultura orgânica, você precisa de fazer isso manualmente. Então, você vai gerar mais emprego. Então, é possível você ter uma agricultura orgânica e, no futuro, eu imagino que nós vamos ter uma população esclarecida que vai buscar alimentação orgânica. E os agrotóxicos vão existir aí até a mudança de modelo, mas vão vender para os grandes commodities, para os grandes produtores de soja, para os canaviais que entopem o interior de São Paulo, né? Então, esse pessoal vai continuar sobrevivendo e faturando. Agora, eu imagino que há uma possibilidade, se os programas de governo se atrelarem a uma produção limpa, por exemplo, o PAA, o PENAI, os programas do governo do Estado que pensam comprar, o governador agora assinou um decreto aí que proíbe, como já tem no Rio de Janeiro e no Paraná, proíbe a compra de alimentos não orgânicos para merenda escolar. Eu acho que com isso aí você pode avançar. Pode avançar, você tem uma alimentação limpa. E uma outra coisa, que é num cenário de 50, 100 anos, você vai ter uma extinção do combustível fóssil. Então, o que você vai ter nesse momento? Você vai ter que a cidade, porque hoje nós separamos o homem que produz alimentos, né, o trabalhador rural, do trabalhador na indústria da Volkswagen. Mas essa é uma outra discussão. Eu quero botar o Augusto na conversa, então, põe lá. Porque senão Moreira e Márcio aqui monopolizam. Augusto, não podemos como é que você pensa o futuro da produção de alimentos, seja lá na sua pequena lavoura, no seu grupo e na sua região e no nosso país? Ele falou muito em produto orgânico, ser mais caro. Mas por que o produto orgânico é caro? Porque o orgânico ele está trocando de açougue para casa de carnes, em vista do agrotóxico. Porque o orgânico você vai estar comprando produtos naturais, certo? Aí você não vai estar tirando a sua própria propriedade. E é quase igual o agrotóxico, é tipo um pacote. Na agroecologia, não é uma receita de bolo, você tem que seguir tudo aquilo que está escrito. Na minha propriedade, vai produzir de uma certa maneira. A produção pode ser pequena. Na sua, já pode ser uma produção maior com outro tipo como pode dizer, de um insumo que você produza lá. Às vezes o composto orgânico meu é diferente do seu. Aí você vai variar, não é uma receita de bolo. E na agricultura orgânica, se paga também o certificado, onde encarece muito. Já com a agroecologia, vou fazer algumas comparações, né? Na agroecologia, você tem 2 sistemas, o SPG, Sistema Participativo de Garantia, e temos a OCS, a Organização de Controle Social. Ambas são
controlados pelo o próprio grupo de agricultores. Na OCS, um grupo pequeno, um grupo de um município. Já no SPG, se pega uma região, por exemplo, o ABC, pega São Bernardo, Ribeirão Pires, São Caetano, pega uma certa região. Como no sul, lá tem um SPG da Rede Ecovida. E lá tá as 3 cidades, os 3 estados estão nessa, trabalhando junto. E pegam uma única cidade de São Paulo, Barra do Turvo. E eles têm proposta de vir mais para cima, mais para São Paulo, mais centralizar um pouco. E o que você está dizendo é que, de maneira cooperada, seria possível aumentar a escala da produção orgânica e baixar custo. Sim. Eles trabalham, eles têm um caminhão que faz uma linha. Vamos supor, uma linha São Paulo ABC. Aí vai passando, tu pega a banana, em São Paulo não vai ter, mas um exemplo. Pega a banana em São Paulo, leva para São Bernardo, pega a batata de São Bernardo, leva para Ribeirão, e assim vai fazendo uma troca de alimentos. E eu acho que a agricultura familiar, futuramente, tem que ser na agroecologia. Porque você mudar radicalmente do veneno para agricultura orgânica ou agroecológica é difícil. Você tem que largar a mão de tudo, tem que ter opinião, senão você não consegue. Então você vai catar pedra, vai passar fome mesmo. Vai quebrar a pedra. Vai chupar a pedra, né? Então, nós temos um pequeno tempinho aqui ainda, nesse último bloco. Eu queria pedir, então, para vocês um esforço de síntese, e um esforço de síntese no seguinte sentido. Moreira, você vê como campos inconciliáveis a agricultura sem defensivos e defensivos usados de maneira mais parcimoniosa, mais controlada pelos poderes públicos, pelas políticas públicas e com agricultores mais bem formados para usarem não excessivamente, não incorretamente os defensivos. Essas coisas são compossíveis? Esse que eu acho que é o ponto. O que é fundamental é entender que não se pode querer fazer, através da agricultura, uma disputa de modelo de país. Aí é uma outra discussão. Vamos fazer discussão política, no campo ideológico, da ciência política, e não de agricultura. O que nós estamos falando é produzir alimento, que aí precisa ter responsabilidade. Quer dizer, eu não consigo entender como é que se diz que a agricultura familiar não é competitiva se a gente tem hoje, por exemplo, em Minas Gerais, produtores de café. Quem que exporta café hoje no Brasil? A produção nacional, são 80% os grandes é produtores. Agricultura, pequena agricultura, pequenos produtores. E o café lá é orgânico ou agroecológico? Não. É um café que precisa de muita tecnologia. Não, mas são tem produtores de tudo, né, com uma Moreira? área. Tem de Se você tudo, pegar né? Cochupé, são 12 mil cafeicultores. Estou falando a de uma maioria cooperativa, ainda é. e uma cooperativa em Minas Gerais, que se chama Cochupé, tem 12 mil cafeicultores. Só essa cooperativa produz 5 milhões de sacas. 20% de todo o café do mundo é produzido por esses cooperados. Europa, e lá então, você toma como Lille. Pois você não toma como café brasileiro, você toma como café francês. Mas essa é uma outra discussão. É uma outra discussão. Por isso que eu acho que produzido com tecnologia. Você vai aqui no norte do Paraná, então, mas Londrina, com tecnologia, Ivaiporã, são pequenas agriculturas que usam tecnologia. Ninguém está falando, a questão nossa não é o ingresso, a embarcação de tecnologia na nossa agricultura. É o uso de agrotóxicos. Uma agenda positiva, o agricultor não é bobo. Ele só compra o defensivo, só compra uma semente, só compra o fertilizante quando ele precisa. Ele não queima dinheiro. Tuto, eu vejo assim, essa questão de usar agrotóxico, usando com cuidado, é como se os alcoólatras anônimos falassem assim, olha, você pode continuar bebendo, só que se ao invés de tomar 3 pingas, 5 pingas, você vai tomar uma todo dia. Ele vai querer proibir a cachaça daqui a pouco. Um caso que tenha funcionado esse tratamento. Então, na tua opinião, nós temos que é antagônico. Parar. São nós vamos produzir alimento, antagônicas. temos que parar de usar veneno. Isso é uma questão que eu não Acabamos de interpretar a fome. Nós não vamos produzir alimento, devemos ter como objetivo parar de usar agrotóxicos. É a fome por decreto. A fome Márcio. tem 12 milhões que continua com fome, né? Eu bilhão preciso no ter um mundo inteiro. minuto para encerrar meu raciocínio, senão eu não consigo. É o seguinte,
A experiência, eu gostei, a fala do Augusto é o seguinte, eu não sou eu acho que é melhor o orgânico do que o agrotóxico. Mas agora, o estágio final superado. é você chegar lá na agroecologia, é óbvio, mas eu acho que você tem, e aí o governo pode fazer, os nossos podem fazer comprando alimentos sem agrotóxicos. Isso é possível você fazer isso. Você tem o estado do Rio de Janeiro, o estado do Paraná, o estado de Minas Gerais, que a merenda escolar não usa, não se compra, é proibido comprar alimento que tem agrotóxico. Ok, eu agradeço muitíssimo a presença. A gente, claro que estourou sempre 1 minuto, 3, enfim. Eu agradeço, esse é um assunto polêmico, mas acho que a discussão foi importante, mostrou posições convergentes em alguns pontos e muito divergentes, antagônicas em outros. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Tenho certeza que a nossa conversa te ajudou a pensar sobre a importância de pulverizar de boas práticas a nossa agricultura, para garantir melhoria de qualidade nos alimentos, no prato nosso de cada dia, por um país melhor e mais justo para todos. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que já aconteceram aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo Twitter, que é @RedeTVT, ou pelo Facebook, facebook.com/RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.